Oi, leitores! Sumi, mas voltei e hoje eu vim falar um pouquinho resumir um pouquinho sobre uma trilogia da Mary Lou, que é a mesma autora de Legend, que é uma série que eu ainda não li. É muito bem comentada pelo BookTube, mas não é dela que eu vim falar, e sim da trilogia Jovens de Elite. Nessa fantasia medieval aconteceu uma febre chamada Febre do Sangue, há muitos anos atrás, que acabou matando boa parte da humanidade. E os sobreviventes ficaram com marcas no corpo, cicatrizes, chamados de malfetos. E alguns desses malfetos desenvolveram poderes especiais. A grande maioria das pessoas enxerga esses malfetos como algo demoníaco. Eles são queimados vivos em fogueiras, se encontrados, são consideradas aberrações, um erro que precisa ser combatido e uma ameaça para o governo do rei. Mas também existem os adoradores dessas pessoas, que os idolatram, os apoiam e enxergam neles, acima de tudo, uma esperança. E por essas pessoas, eles são chamados de jovens de elite. A nossa protagonista, a Adelina, ela perdeu a mãe para a febre do sangue. A Adelina sobreviveu, mas com algumas consequências. O tom escuro do cabelo dela passou a ser prateado e durante a febre ela perdeu um dos olhos, então hoje ela tem uma enorme cicatriz em um do lado do rosto. Ela vive com a sua irmã mais nova, Violeta, e com o seu pai, que não sente um pingo de afeto por ela. Todo o afeto do pai dela é direcionado para Violeta, porque ela é considerada normal, alguém de valor para a sociedade dele. Ao contrário da Adelina, que não tem valor algum aos olhos dele, por causa das suas cicatrizes, por ter sobrevivido à febre do sangue e também por causa do seu temperamento bem difícil. Em uma certa noite, quando ela acaba espiando o pai dela a vendendo como uma amante para um homem casado, ela decide que ela não vai aceitar esse futuro e acaba fugindo de casa. A fuga não sai como esperado e algo dá muito errado nessa noite, despertando os poderes até então nunca aparentes dela, fazendo ela se descobrir uma jovem de elite. Adelina é pega pela Inquisição, que é a guarda real, e passa semanas presa até o dia em que ela vai ser queimada em público, porque é assim que o rei mostra como que ele lida com os malfetos. Porém, a Adelina é salva pelo líder de uma sociedade de jovens de elite chamada Os Punhais. O cara que a salva, ele é conhecido popularmente como o Ceifador e ele tem o poder de manipular e controlar o fogo. O líder dessa sociedade faz uma proposta a ela de se juntar a ele e aos demais. Ele vai ensinar ela a domar e a entender o seu poder, que depois a gente acaba descobrindo que é ilusões, vai até provocar dor, até invisibilidade. Eles iriam então dar abrigo a ela, a alimentar, a treinar, e ela o ajudaria a, junto com os outros, fazer parte dessa sociedade. Jurar lealdade aos punhais e tomar o trono do rei, já que o ceifador tem sangue real, mas ele foi banido da linha da sucessão ao trono por ser um jovem de elite. Aos poucos, junto com a Adelina, a gente vai descobrindo mais sobre o seu poder, ao que ele é ligado, o que o fortalece. A gente vai percebendo que a Adelina não chega a ser exatamente uma vilã, mas como uma anti-heroína. Ela não chega a ser uma pessoa má, uma personagem má, mas ela tem um certo prazer, uma certa ligação com o medo e com o ódio, tanto dela quanto de outras pessoas. E é isso que acaba alimentando o poder dela. Então, ela acaba tendo várias atitudes com base nesses sentimentos que acabam fazendo ela ser esse tipo de personagem, uma anti-heroína, e algumas atitudes dela têm consequências bem irreversíveis. Ela sofreu muito na infância com o pai, principalmente depois da morte da mãe dela e da febre do sangue. Toda a rejeição, todo o ódio que ela sempre sentiu foi reprimido por muitos anos. E a partir do momento que o poder dela aflora pela primeira vez, ela finalmente, com a ajuda dos punhais, vai poder controlar, usar todo o ódio que ela tem guardado dentro dela para uma causa. A Adelina, ela é uma personagem meio difícil de gostar.
porque eu sei que muitos leitores desse primeiro livro não gostaram da personalidade dela. Eu, desde que li pela primeira vez Jovens de Elite, eu gostei sim da Adelina. Eu, desde que li pela primeira vez Jovens de Elite, há anos atrás, o primeiro livro, eu gostei sim da Adelina. Eu consegui entender como que tá acumulado os piores sentimentos dela, consegui entender suas motivações e algumas atitudes impulsivas, e ela é uma personagem muito impulsiva. Eu particularmente gosto de personagens imperfeitos, traumatizados, humanos mesmo, que tem o seu pior lado mais exposto, mais aparente do que o lado bom. E a gente tem os nossos jovens de elite, a Sociedade dos Punhais, que pelo menos nesse primeiro livro são 5. Cada jovem de elite é ligado a energias específicas como paixão, alegria, curiosidade, empatia, assim como a Adelina é ligada ao medo. E temos o Enzo, o charmoso e sombrio líder da sociedade, que vai por muitas vezes aí acelerar o ritmo cardíaco da nossa protagonista. Esses personagens secundários, pelo menos no primeiro livro, eles não têm tanto destaque assim, mas a gente consegue entender um pouquinho de cada um deles, seus respectivos papéis dentro da sociedade, suas personalidades. Não a ponto da gente conseguir se cativar logo por eles no início, eu acho, mas pelo menos para entender como é que funciona, como eu disse, o papel de cada um dentro do grupo. Outro personagem que tem um destaque tão grande quanto o da protagonista é o Tyrion. Ele é um inquisidor. Ele é um guarda real que trabalha para o rei, e ele é o ser que mais abomina e odeia e quer exterminar a qualquer custo os jovens de elite. Meio que o propósito da existência dele é esse, e ao longo da história o caminho dos dois, dele e da Adelina, vão se cruzar, e aos poucos a gente vai começando a descobrir o que tá por trás desse seu ódio e de suas motivações contra os jovens de elite. Ele é um personagem feito exclusivamente para ser odiado pelos leitores, porque aqui ele ferra com a vida de todo mundo. Mas ao mesmo tempo ele é um personagem que a gente entende que ele, desde que nasceu, ele foi criado para ser assim, para ter esse ódio, para alimentar esse ódio. E eu diria que o Tyrion, ele é um personagem mais vilão do que o próprio rei que comanda tudo. E aos poucos, apesar dos lados opostos, a gente vai descobrindo que ele e a Adelina, eles têm muito mais coisas em comum do que até eles mesmos sabem. Afinal de contas, eles dois são motivados pelo ódio guardado por muito tempo. Ao decorrer do livro, a gente entende que existe outras sociedades jovens de elite pelo mundo, espalhadas pelo mundo, por esse mundo que a Mary Lou criou, com poderes fatais e inimagináveis. Principalmente a existência de Belden, onde os malfeitos e os jovens de elite são aceitos e principalmente eles vivem bem em sociedade. Em Jovens de Elite, a Mary Lou faz a gente entender que existe mais, existe além. Aqui é só a pontinha de tudo e que a gente só conheceu uma sociedade de jovens de elite, que principalmente existe esperança para pessoas como eles. O epílogo no finalzinho desse primeiro livro aqui deixa a gente muito curioso, muito mesmo, e ansioso para conhecer muito mais desse mundo que a Mary Lou criou e que vai se estender para outros lugares e cenários, para outros poderes, pessoas e tramas novos que a gente vai acabar conhecendo em A Sociedade da Rosa. Em Jovens de Elite, a Adelina termina o primeiro livro totalmente sem rumo, perdida e quebrada. E ela definitivamente não é a mesma do começo da história. Então aqui a gente já tem uma personagem que inicialmente ela começa perdida, mas que agora ela conhece os poderes que ela tem, ela conhece toda a capacidade que ela tem e ela sabe muito bem e entende o que os alimenta. Obviamente eu não posso falar muito sobre esses próximos livros, mas a Mary Lou, ela sabe construir impecavelmente a construção da personagem da Adelina. No primeiro livro, a gente já entende que a natureza da personagem é mais inclinada para o lado obscuro, e aqui a Mary Lou deixa isso muito mais evidente. Em A Sociedade da Rosa, a Adelina está tão obcecada por ganância, vingança e poder que todas as atitudes dela nesse livro são alimentadas por esses 3 sentimentos. Então existe uma baita evolução dessa personagem nesse segundo livro, mas eu não diria mesmo que é uma evolução para o bem. Todo o primeiro livro foi uma construção lenta para Adelina que a gente vai acabar conhecendo nesse segundo livro aqui. A autora acrescenta novos personagens nessa sequência muito interessante, jovens de elite que vão acabar cruzando o caminho da protagonista, mas não só isso, vão acabar se juntando à causa dela e ajudar com que esse mundo
que foi criado pela autora se expanda ainda mais, indo para outros reinos e povos. Duas surpresas que eu tive em A Sociedade da Rosa foi que uma delas foi um triângulo amoroso, que a Mary Lou acabou criando e que não é desnecessário, faz todo sentido para a história. Eu achei bem inteligente por parte da autora e ela constrói tudo de um jeito que se faz bem necessário ter um. E a segunda coisa que me surpreendeu é que nesse segundo livro a autora soube dar mais espaço para as histórias dos outros jovens de elite. A gente consegue conhecer mais deles e ao mesmo tempo muitos ainda são um mistério. Mas a Mary Lou é uma autora muito inteligente, porque ela faz tudo no seu tempinho certo e ela sabe que todas as nossas questões vão ser respondidas em A Estrela da Meia-Noite, que é o nosso desfecho. O pouco que eu posso falar sobre o desfecho dessa trilogia é que ele não foi um dos meus favoritos dos três, mas eu não achei que ele foi um livro que decepcionou quem gostou dos dois primeiros. Até porque esse terceiro livro, dos três, ele é o que tem a nota mais alta lá no Scooby. No final do segundo livro, a gente tem indícios de que uma coisa muito misteriosa e muito grave está afetando todos os jovens de elite. Algo que é bem maior do que eles, e a gente descobre que a única solução realmente, mesmo em lados opostos, é todos se juntarem pela sobrevivência deles. E aqui a gente começa com muita ação, porque essa coisa que começou lá no final do segundo livro se agrava, principalmente afetando muito a Adelina. Mas eu diria que do começo da metade pro final, esse clímax de ação quebra e é como se, a partir daí, é como se o livro fosse dividido em duas partes. E aí, essa segunda parte é uma soma de vários pequenos acontecimentos que vão se encaminhando para um único rumo, que é o desfecho. E nessa segunda parte, o livro ele fica um pouco mais parado, e eu diria até entediante, que foi uma coisa que não me fez dar 5 estrelas para esse livro aqui. Mas o maior ponto positivo desse livro para mim foi que a Mary Lou, ela foi bem coerente com o final, de acordo com a personalidade que a Adelina teve nos outros 2 livros. E eu tava receosa disso tudo aqui acabar igual um final de uma novela das 9 da Globo. Quando a vilã passa a novela inteira sendo vilã e fazendo maldade pros outros sem um pingo de consciência. E logo no último capítulo, logo no final, ela se arrepende. Ou então alguma coisa acontece que ela vai se redimir e acabar pedindo perdão pra todo mundo. Eu acho isso super incoerente com a personalidade da personagem e eu detesto finais assim. Esse livro aqui fica bem claro que a maior inspiração da Mary Lou pro cenário dessa história foi na Roma Antiga, principalmente na mitologia grega. Todos os jovens de elite têm energias que se conectam com alguns deuses, e nesse livro aqui, nesse último, a gente acaba descobrindo bem mais como que foi a origem da febre do sangue, que foi o acontecimento que começou a marcar as pessoas, lhes deram cicatrizes e principalmente poder a alguns. E isso tudo tá ligado aos deuses. Esse foi outro ponto que eu gostei, a gente descobrir mais como que tudo isso teve início. Mas uma conclusão que eu tive, principalmente depois do desfecho de tudo, é como a Mary Lou explorou bem pouco os personagens. Os capítulos separados para algum determinado personagem tiveram, mas foram muito superficiais. E eu senti bem falta de me apegar aos personagens, como acontece muito em Corte de Espinhos e Rosas, por exemplo. Eu acho que o fato de você conseguir se importar e criar empatia e se identificar com algum personagem deixa a experiência da leitura muito mais imersiva. E para isso, a autora precisa explorar o personagem, a mente, o passado, a personalidade, suas motivações. E a Mary Lou faz isso, mas é de uma forma bem superficial, como eu falei. E eu acho que na história em si, os 3 livros fechadinhos, esse é o detalhe que mais poderia ser melhorado e teria um efeito bem mais positivo. Outra conclusão sobre A Estrela da Meia-Noite é que essa trilogia definitivamente não é focada no romance. Aqui você definitivamente não vai morrer de tanto chipar um casal, como acontece lá com a Sarah J. Maas, mas sim acompanhar a construção da personalidade de uma personagem muito poderosa, mas que não está tão destinada a usar o seu poder pro bem assim. Não é a história de uma heroína querendo justiça, mas sim de uma garota muito ferida querendo vingança. Eu dei 4 estrelas e meia para o primeiro livro, Jovens de Elite. O segundo eu dei 4 estrelas e favoritei os 2. E pro terceiro, que é o nosso desfecho, eu dei 3 estrelas e meia. No geral, foi ótima a minha experiência lendo essa trilogia,
principalmente com o primeiro livro. O primeiro livro é o meu xodozinho, eu já li 2 vezes ele. E obviamente eu recomendo muito essa trilogia, principalmente pra você aí do outro ladinho que é fã de uma fantasia. É isso, eu espero que eu tenha resumido bem a trilogia. Eu acredito muito que não dei nenhum spoiler. Antes de finalizar o vídeo, eu queria muito pedir pra vocês que têm Instagram pra seguir o do canal, que também é Feita Leitora. Por lá eu tô sempre postando quais são as minhas leituras atuais e principalmente avisando quando tem conteúdo novo aqui no canal. Então sigam, porque se você tiver Instagram literário, eu sigo de volta. E quem quiser comprar meus livros usados ou seminovos que eu estou vendendo por um preço bem baratinho, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do meu brechó literário lá no site da Shopee, para quem se interessar. Me digam aqui nos comentários se vocês se interessaram pela trilogia, se vocês já leram pelo menos o primeiro livro, o que vocês acharam. E lembrando que aqui no canal tem vídeo novo quase todas as quartas e domingos, então eu espero que a gente se veja no próximo vídeo. Muito obrigada por você que assistiu até aqui e ótimas leituras para todos vocês. Ah, e avalie esse vídeo para mim, por favor.